Aqui, ó, olha esse desenho. Você tem a forma e a cor. E aí, você pode fazer 4 classes, né, você pode, eh, unir todas as formas com as 2 formas com as 2 cores, ou você pode fazer uma separação com uma relação, tá, onde a forma contém uma cor. Perceberam a diferença de abstração para implementação? Em que você cria com o bridge uma relação entre primeiro, uma clara separação entre a implementação, né, e a sua e seu entendimento lógico, né. E depois você cria uma relação entre eles. Ah, o sobrinho fez uma pergunta ali, ó. Por exemplo, se o seu sistema usa dados de outro sistema, utiliza uma bridge para transformar os dados de outro sistema em algo que o seu consegue tratar? Sim, a gente vai ver esse exemplo aqui, ó. A gente vai ver esse exemplo, que o outro sistema, ele é tratado como o outro lado da ponte, né, vamos dizer assim. Ó, aqui ele tá explicando os termos, né, o que é abstração e implementação, como parte da definição do bridge, né, o que ele entende por abstração e o que ele entende por implementação, né. Eh, obviamente que tem a reclamação por serem termos acadêmicos e tal, mas ó, abstração, também chamada de interface, é a camada de controle de alto nível para alguma entidade, né. Essa camada não deve ter nenhum tipo de trabalho por conta própria, ela deve delegar o trabalho para as camadas de implementação, também chamada de camada de chamada de plataforma, né. Então, assim, nós não estamos falando de interface ou classe abstrata, tá, numa linguagem de implementação. Aqui ele está falando de, ó, tá vendo o exemplo que ele dá? Quando estamos falando de aplicação real, a interface gráfica é a implementação para um código subjacente do sistema que é a API, né, que ela é só a questão visual, né. Então, essa figurinha aqui é muito boa, putz grilo. Olha o cenário, né. A abstração e a implementação, o bridge e as modificações, né, tendo menos força para poder quebrar ou alcançar ou derrubar, né, uma uma ou outra funcionalidade. Então aqui, ó, aqui tem outro exemplo do bridge, né, o que é a abstração para o pattern e o que é a implementação dela. A abstração é a parte visual, né, no caso o seu sistema, e a implementação é a API do sistema operacional, né, ou a API do seu cliente aqui, podia ser qualquer outra outra coisa para cá, né, para esse outro lado da ponte. Então é isso que a gente tem que entender desse design pattern, porque diferente dos outros, ele não vai ter um nome característico, né, ele não vai tipo, né, sei lá, o Facade, ele não vai ter lá não sei o que, bridge, não, ele provavelmente você vai identificar ele assim, ó, desse jeito, ó. Esse código aqui tá, né, fortemente acoplado, então você vai ver que necessariamente se você criar outra interface, você vai, eh, colocar melhor delimitado no domínio da aplicação. Isso vai ficar mais natural a leitura, né. Então, nesse pseudocódigo aqui, o que que ele está explicando, né? Aquele exemplo clássico de controle, né, controle remoto. Que o controle remoto, ele aqui o bridge é o controle remoto ele é para um dispositivo. Então pode ser para rádio, pode ser para TV, ele não necessariamente está atrelado a uma a um objeto só, né, assim, a um tipo de device só. O bridge é essa parte aqui em que você separa o que é o device e o que você só espera dele, independente do device,
e o que é o controle, né? O que o controle remoto pode fazer, né? E essa relação aqui do controle do device ter um controle remoto é que estabelece a identificação do pattern, né? Do padrão do bridge. E aí aqui tá, a gente consegue aqui definir que, assim, é natural, cara, é intuitivo. Tipo, você subiu um nível, criou o device e, e usa o device, em vez de ficar preso na TV ou no rádio. Vocês conseguem perceber, assim, né, que não tem muito que o, não tem muito uma regra, né, não tem uma. E aí ele está explicando aqui, quando você precisa dividir, organizar uma parte que é monolítica, né, uma classe que é monolítica, e aí você. Só que essa divisão necessariamente tem a ver com o negócio, porque o monolito não quebra assim. Você não fez um monolito à toa, ele cresceu e ficou grande por N motivos. E aí agora você tem que entender o motivo, por isso que lá no adapter, a diferença dele para o bridge é que o bridge é pensado antes. Então, quando você está pensando na arquitetura da aplicação, você já está abstraindo coisas como isso aqui que a gente está falando. Assim, você já está vendo o tamanho das classes, né, a dimensão das classes e a implicação da extensão ortogonal delas, né? Então, assim, você já está envolvido nesses problemas. E claro, né, também tem essa outra questão. Você pode utilizar o bridge quando você precisar ser capaz de trocar implementações durante a execução. Então, e aí, nesse ponto, o bridge se assemelha muito com o strategy. Olha lá. E aí tem até um ponto aqui que ele fala que o strategy, né, tem quase essa mesma forma de funcionamento. Mas quando você vai pensar no bridge para alterar implementação em tempo de execução, isso já está na tua lógica, no teu modelo, já prevê o teu negócio, já prevê isso, né? E aí fica mais fácil. Óbvio, como implementar? Porra, como fazer orientação a objeto, né? É só, devia, aprenda orientação a objeto, né? Não, veja, ele olha aqui e você fala, não, entendo o que é abstração, plataforma, o que é domínio, infraestrutura, o que é back-end, o que é front-end, o que é interface, implementação. Então, isso aqui é você começar a quebrar o que é grande em partes menores. Dividir o que é conceitual de essencial e o que vai variar, né? O que muda e o que não muda na execução. Então, assim, ele dá essas dicas, mas né, não tem muito o que dizer. É ver as classes concretas, as implementações das classes concretas do domínio, certificar que elas sigam aquelas interfaces, né? Certificar que dentro das abstrações você tem as referências corretas, né? Que delega para as coisas certas. Então, é pura e simplesmente colocar mais orientação a objeto nesse ponto. Óbvio, bastante pró, né? E poucos contra. E aí, nesse ponto, vou até começar pelo contra. Pode tornar o código mais complexo ao aplicar em uma classe altamente coesa, né? Então você vai ter uma classe ali que faz várias coisas, ou você vai ter uma classe que é muito contida numa operação e você vai colocar 3, 4 classes em volta, que vão diminuir sensivelmente o tamanho dela. E isso, óbvio, coloca mais complexidade, mas vai ajudar na manutenção. Então, nem vejo isso como tanta complexidade assim. E aí, os prós, né? Óbvio que você cria classes com aplicações independentes da plataforma, você cria código que trabalha com abstrações em mais alto nível, né? O princípio do aberto e fechado da responsabilidade única são abraçados como nunca, né? Então, peraí que o gato está revoltado. Alguém tem alguma dúvida? Eu tô lendo aqui, tava apagando alguns comentários aqui que o pessoal zoando. Tá. Siri já tá vendo Bridget. Quer que leia, Pedro? Não. Não, nunca tinha pensado na JVM como um bridge. De processamento, certamente. Mas é que
A JVM não é o primeiro processador como um software que existiu, né? Não. Então, assim, pode ser, mas não necessariamente. O sobrinho fez uma pergunta interessante ali, né? Que o adapter pegaria um objeto string e transformaria para o menu. E o bridge converteria uma linked list para um hash set. É tipo isso. Então, pode ser se você tivesse clientes, né, assim, não é porque é mais complexo que é uma bridge, né? É porque tem uma implicação lógica no domínio maior, né? Então, assim, você poderia fazer um adapter que converte de linked list para hash set, mas se você fizer um bridge, você teria que é, separar as listas, as listas, aí você teria um verificador de igualdade para prover o set, entendeu? Você teria coisas mais estruturadas nesse sentido do que só uma simples conversão. Ah, sim. Aí tá certo, tá vendo? Falando na questão dos contratos, do contrato entre hash set e linked list, com certeza ele seria um bridge, né? Porque são coisas conceitualmente diferentes. E aí teria uma implicação lógica muito maior, né? Até de negócio. E aí sim seria um bridge, tá certo? Beleza, galera? Eu queria agradecer aí todo mundo que veio, que teve a paciência de me ouvir. E se tiverem perguntas, é só aparecer aí no boteco aí, mandar pra gente que a gente ajuda. O importante é a gente não ter medo, não ter nenhum receio e não se intimidar com padrão nenhum, né? Esses aí foram bem simples porque a gente a gente implementa eles até naturalmente no dia a dia, né? Construindo pontes e se adaptando a situações, né? Valeu, galera. Obrigado. Falou, valeu, Pedro. Muito obrigado.